Olá, olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Esse é o nosso papo sobre feminilidade. Hoje eu quero trazer para vocês um tema sobre a confiança diante do futuro. Hoje a gente vai falar de como a nossa vida deve ser administrada para a glória de Deus. E eu sei que isso parece muito clichê, mas a gente realmente precisa ter essa ideia de estar se movimentando na vida, de estar existindo com o propósito de servir a Deus, de fazer algo com a nossa vida que aponte para quem Deus é. E hoje a gente vai falar sobre essa confiança, porque confiança tem tudo a ver com mulher de Deus, né? Eu não sei como está o seu ânimo agora. Muito provavelmente você está enfrentando alguma adversidade, porque isso é o natural da vida. E se você serve a Deus, você também vai passar por muitas provações, mas essas provações elas não determinam o nosso ânimo, porque o nosso ânimo está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E aqui não é força do pensamento positivo que nos mantém de pé. É a confiança no Deus que nós servimos. E apesar de ao nosso redor termos notícias e momentos incertos também, notícias difíceis e algumas situações difíceis de lidar, a gente pode confiar e pode até sorrir diante do futuro. E é justamente sobre essa mulher que sorri diante do futuro que nós vamos conversar hoje. Esse texto está em Provérbios 31. Um texto muito conhecido para falar sobre mulheres, né? Conhecido como a mulher exemplar, a mulher virtuosa, o lugar onde está distribuído virtudes na feminilidade. Esse é um texto bíblico muito clássico quando se trata de ensino para mulheres. Mas eu queria que você observasse aqui que esse texto de Provérbios 31, ele começa narrando toda a trajetória da mulher. Não só de um dia, né? Esse texto não narra um dia inteiro de trabalho, narra uma vida. Aquilo que ela se dedicou, aquilo que ela empreendeu, aquilo que a força, né, do seu trabalho desenvolveu, a maneira de administrar o lar, de administrar a família, de administrar os negócios, de administrar a sua própria vida. E a gente precisa aprender isso porque nós estamos diante da nossa vida. Essa é a nossa vez de protagonizar tudo isso. Então, nós estamos nesse processo. Eu estou cuidando do meu lar, da minha casa, dos meus negócios, do meu trabalho. E você também. Você está bem aí me ouvindo com as suas demandas. Você conseguiu colocar essa aula dentro do seu dia, que provavelmente está bem corrido, e eu agradeço por você ter conseguido incluir, me dá um pouquinho do seu tempo aqui. Mas nós precisamos juntas aqui pensar no que Deus espera de nós, naquilo que se refere à rotina, naquilo que se refere ao dia a dia, porque Deus, ele não quer de nós um dia na semana, uma devoção que se resuma a uma ida ao templo ou a cantar louvores, mas que tudo que envolve a nossa vida, desde os nossos relacionamentos, a administração do nosso dinheiro, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos reagimos ou lidamos com os nossos sentimentos, nosso estudo, tudo isso deve estar nesse ambiente de devoção. E esse ambiente é interior, é um estado do nosso coração, de estar diante de Deus. E como ser essa mulher que sorri diante do futuro? Porque às vezes nós somos mulheres que se abalam com tudo que é externo, né? Tudo que é externo impacta o nosso interno. E como que a gente pode desenvolver essa confiança em Deus e desenvolver essa vida que glorifique a Deus? Então fica aí que a gente vai falar sobre isso. E eu sempre trago aqui muitas perguntas porque o meu propósito é trazer essa reflexão.
é para que o Espírito de Deus, ele encontre espaço em você para falar, para você ouvir também. E quando a gente faz perguntas e fica meio aquele eco no nosso interior, né? Buscando respostas, aí parece que a gente para e assenta um pouco a nossa alma. Aí parece que ganha um pouco mais de sensibilidade espiritual para ouvir, discernir o que o Espírito Santo está falando aqui. O que ele está direcionando. E para a gente falar desse tema, eu preciso que você responda 2 perguntas. Como você se vê e como você vê o Deus que você serve? Por que a gente vai começar desse ponto? Porque a gente precisa já colocar cada um aqui no seu lugar. Quando a gente fala de administração de vida, se a gente se coloca como a gestora da nossa vida, no sentido de que eu decido, eu faço o que eu quero, é tudo do meu jeito, eu não estou vivendo dentro do padrão do Evangelho. Porque no padrão do Evangelho, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, os planos são deles. E sempre ele como Senhor, eu como serva, e eu me submeto à vontade dele. Então a gente precisa entender esses papéis e quem é quem na história, para quê? Porque eu só consigo ter esperança quando a minha vida... E eu só consigo ter esperança para o meu futuro se eu sei nas mãos de quem ele está. Isso faz toda a diferença. Porque se eu olho só para as circunstâncias, a esperança vai embora, pega o seu rumo. Mas se eu me concentro em quem Deus é e lembro do seu caráter, do seu poder, eu consigo olhar para o futuro mesmo cheio de desafios, com esperança. Eu consigo saber que Deus está comigo. Lembrar de Jeremias 39:11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. E não planos de causar dano, mas planos de paz. Planos de fazê-los prosperar. Quando a gente conhece um Deus que tem planos para nós, planos bons, muito melhores que os nossos, a gente aprende a confiar. A gente aprende a descansar. A gente aprende a sorrir para o futuro. Sorrir para o futuro é confiança. Uma outra maneira da gente caminhar na confiança, depois de entender o nosso lugar, é aprender a valorizar a vida. A gente vai andar com mais confiança se a gente está valorizando a vida. E como é que a gente vai medir o valor que a gente dá para a vida? Vamos lá. A nossa postura diante da vida é definida pela nossa fé, porque nós agimos conforme cremos. Então, observem aqui, eu coloquei alguns pontos do nosso cotidiano, né? Como Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. E a gente está falando sobre valorizar a vida. E eu quero trazer temas do cotidiano. E aí vamos começar do quer comais, quer bebais. Como que eu estou glorificando a Deus no meu comer e no meu beber? Na minha alimentação. Será que se eu me alimento de forma saudável, eu estou honrando a Deus? Isso não mostra o meu zelo pelo meu corpo? Isso não é uma maneira virtuosa de proceder, zelando por aquilo que Deus me deu? Esse é um ponto que a gente deve pensar. Por quê? Porque às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com a nossa espiritualidade. A gente só ora, jejua, que é de fato algo muito espiritual, mas comer também é espiritual. O nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, em seu ministério e a sua espiritualidade foi diante da mesa. Era em relacionamentos, e esses relacionamentos com ceias, né, com comunhão, com alimento físico também, quando na pregação também oferecendo esse pão, né? Ele sempre oferecia tanto o pão que alimentava o espírito, como também o pão que alimentava fisicamente. E a gente também precisa lidar com esse físico, porque nesse momento nós somos também essa matéria que precisa desse tipo de cuidado. E às vezes a nossa negligência, pela correria que a gente vive, pelo ritmo da vida,
que a gente tem, a gente acaba dizendo, é assim mesmo, não tenho tempo de me cuidar. E isso a gente acaba pagando um preço por isso e, de certa forma, a gente vai encurtando nossa vida ou tirando a qualidade dessa vida, a qualidade do nosso corpo, da nossa força, da potência que a gente tem, né, de fazer algo, até mesmo para Deus, porque a gente deixa de investir nisso. Então, é a maneira como a gente pensa. Muitas vezes a gente quer que Deus nos dê regrinhas, né? A gente sempre fala contra regras, mas na verdade todo mundo quer um manualzinho para seguir. Deixa eu fazer o certo para que eu possa ser abençoada, mas esse não é o padrão de Deus. Deus nos oferece princípios, Ele nos oferece o seu Espírito para que habite em nós e para que nós possamos viver não segundo a nossa própria vontade, mas sermos guiados pelo Espírito. Então, por exemplo, a questão do tempo, falamos de alimentação, agora falar de tempo. Gerir bem o tempo é valorizar a vida. Quando a gente fala que tempo é vida, quando você fala assim, quantos anos você tem, a gente está falando aqui de vida, não só de tempo, mas o tempo está simbolizando a tua vida, né? Quando você recebe um diagnóstico, o médico diz assim, tem 3 semanas de vida, isso simboliza um tempo, mas ali ele está englobando ali a tua existência. A tua existência tem uma limitação. E nós reconhecemos a nossa limitação, mas muitas vezes a gente age como se não tivesse fim, né? Como se a gente não fosse prestar conta de tudo isso. Então, a maneira de se alimentar, a maneira de gerir o tempo, a maneira como nós nos relacionamos também. Então, a gente mostra que valoriza a vida quando a gente sai desses ciclos ansiosos e estressantes, né? E acelerados desse mundo, do padrão do mundo. Quando a gente tenta viver uma coisa diferente do que todo mundo está vivendo aí. Porque o evangelho vai muito nessa contramão. As pessoas estão buscando uma produtividade a todo custo. Deus está nos chamando para o descanso que é Ele. Então, muitas vezes a gente vai chocar com o que Deus nos chama para viver e com o que esse mundo nos convida a viver. E a gente tem que tomar uma decisão. Então, quando eu falo assim, você valoriza a sua vida, não é dizer assim, eu me considero importante, mas você se considera importante ao ponto de reconhecer o seu valor em Deus e de que isso gere em você um movimento para que você cuide de você, cuide da sua vida. Isso que vai gerar essa confiança em você. E aí nós entramos em um princípio muito interessante na palavra, que é o da mordomia cristã. De que tudo nós recebemos de Deus e nós somos mordomas daquilo que nós recebemos. Nada é nosso. E um ponto que a gente vê que é os resquícios da nossa queda, que potencializa tudo, né? Pra gente pecar, é essa ideia de que tudo é meu. A vida é minha, né? O corpo é meu. E tudo isso, tudo que a gente vai dizendo assim, eu faço o que eu quiser porque é meu, gera esse precedente, né, para o pecado. Porque eu crio esse ambiente de dizer, né, meu corpo, minhas regras, meu tempo, faço o que eu quiser com ele, meu dinheiro, faço o que eu quiser com ele. E no princípio da mordomia cristã não é assim. E eu só consigo viver uma vida para a glória de Deus quando tudo é dele. Se tudo é meu, eu estou vivendo para mim mesma, para realizar a minha vontade, para realizar o meu desejo, os meus sonhos. E isso aí o mundo já tá cheio. E tem muito curso ensinando você a como realizar seus sonhos, como fazer sua vontade, como ser livre, né? Só que ninguém conta que essa liberdade prometida, ela é falsa. Porque a única liberdade real é quando nós estamos submissas a Cristo. Olha que maravilha! A única maneira de ser livre de verdade é quando você é submissa ao Senhor. Estamos preparados para essa conversa, né? Então, tudo da nossa vida deve ser vivido para a glória de Deus. Não é só
a oração e o louvor que é para a glória de Deus. Então, como a gente falou, como é que eu estou administrando isso? Se eu olho para o meu tempo e digo, esse tempo é meu e eu faço o que eu quero. Isso não é uma maneira. Eu tenho que sempre pensar, o tempo é de Deus. A vida, Deus que me deu. Como é que eu vou administrar esse tempo que eu tenho de maneira a honrar a Deus? Esses filhos, que eu falo, meus filhos, não são meus. Eu vou prestar contas diante de Deus desses filhos que Ele me deu para cuidar, para revelar Ele também. Então, quando a gente começa a raciocinar nessa perspectiva da mordomia cristã, as coisas mudam. Os recursos não são meus. Senhor, eu tenho esses recursos, o que eu devo fazer com eles? Quem o Senhor quer abençoar através dos meus recursos? Quem o Senhor quer abençoar através do meu trabalho? Senhor, essa é a casa que o Senhor me deu. Quantas pessoas podem se beneficiar dessa moradia? De que maneira eu posso exercer a minha hospitalidade para a tua glória? Quantas pessoas eu posso acolher e alimentar nesse lar para honrar o Senhor? Então, quando eu perco essa mentalidade do meu, quero conquistar, essa mentalidade mundana, sai dela. E vem para a mentalidade do reino, de que as coisas são de Deus e eu estou aqui apenas administrando aquilo que Ele me deu. E é o que Ele me deu, tem coisas que, talentos que Ele vai distribuir de maneiras diversas aí, tem coisas que eu não vou receber e tudo bem, eu vou administrar aquilo que Deus me dá. Os dons que Ele me dá, as habilidades que Ele me dá, os recursos que Ele me dá. E eu vou prestar conta diante disso. Porque nesse princípio da mordomia cristã, um dia o Senhor volta e pergunta ao seu servo, o que você fez com o que eu te dei? E a gente precisa mostrar as nossas mãos e dizer, Senhor, tá aqui. Eu multipliquei isso. Olha, Senhor, eu fiz alguma coisa com o que o Senhor me deu. Eu não enterrei. Eu não negligenciei o dom que eu recebi de ti, o dom da vida. Não dá pra gente pegar a vida, que é o maior dom que Deus nos dá, e enterrar. E dizer, eu tô com medo de viver, eu não sei, Deus, o que é que eu faço com a minha vida. E o tempo vai passando, e a vida vai passando, e eu não fiz nada ainda, Deus, que eu tô com medo, eu não sei o que é que eu faço. Eu não tenho direção, eu não sei pra onde ir. Esse é o maior tropeço que a gente pode fazer, de enterrar o maior talento que Deus nos dá. O maior presente que Deus nos dá, que é a vida. E a gente tem que dizer assim, com coragem. Deus, eu tô sorrindo pro futuro. O Senhor me deu vida, me deu força. Eu vou fazer o melhor que eu posso para multiplicar, para potencializar tudo isso. Sendo guiado pelo Espírito Santo. Quando eu falo assim, quem aqui, quer ser uma mulher de Deus, abençoada, que exala a vida de Deus, quer viver o seu propósito de vida, ser bênção na sua geração? A gente diz, eu, todo mundo quer, Mas qual que é o instrumento que Deus usa? Não é a gente? Quando a gente também encara essa perspectiva, nós somos um instrumento que Deus usa. Então, esse instrumento, ele tem que estar bem afiado. Esse instrumento tem que estar bem cuidado, ele tem que estar pronto para ser utilizado. Então, a gente tem que entender a nossa vida e cuidar da nossa vida e gerir bem a nossa vida de uma maneira, assim, que se a minha vida estiver alinhada, Deus me usa com mais facilidade. Se eu abro o meu coração para Deus trabalhar em mim no meu caráter, para Deus trabalhar em mim na minha generosidade, quanto mais eu vou trabalhando virtudes no meu interior, mais chances eu tenho de Deus usar a minha vida para ser bênção na vida de outras pessoas. Porque Deus vai abençoar. Toda a promessa de Deus de abençoar as pessoas foi através de outras pessoas. Então a gente precisa estar pensando nisso. E quando a gente fala de futuro, da mulher que sorri diante do futuro, e dessa esperança que a gente está falando, gente, não é uma esperança tipo assim, pensamento positivo. Acredito que tudo vai dar certo. Olha, eu tenho uma fé que tudo vai dar certo. Será que essa é mesmo uma fé?
A Bíblia, ela sempre trabalha da fé numa perspectiva de que a fé é como semente. E o que isso quer dizer? Uma potência de crescimento. A fé, ela é desenvolvida, né? Então, a gente vai entender esse processo de ser uma mulher de fé é também ser uma mulher que semeia, com o entendimento de que colherá. Se eu creio, eu me movimento para essa realidade ser gerada. Eu creio, né? Como a mulher do fluxo de sangue, eu creio e eu me arrasto até tocar aquele que pode realizar o que eu creio. Então, a fé que fica paradinha, a gente precisa avaliar se é realmente uma fé genuína, porque a fé, ela tá em movimento e a fé movimenta a nossa vida. E quando a gente fala do futuro, a gente está falando da colheita, desse presente. Quando você olha para o seu futuro, você tem que ter consciência de que você vai colher o que você está plantando hoje. Aí eu lhe pergunto, quais são as sementinhas que você tem aí na sua mão agora? O que você está fazendo agora que você está confiante porque vai colher no futuro? Talvez você esteja em luta aí, muito trabalho, muita dedicação, pagando um preço aí, porque são as suas sementes. Eu estou investindo no futuro, na mulher que eu quero ser. Eu estou me dedicando, eu estou me colocando perto de pessoas de Deus, eu estou estudando a palavra, eu estou me dedicando ao Senhor, me consagrando ao Senhor, eu estou fazendo cursos, eu estou meditando mais, eu estou movimentando a minha vida para ser uma mulher mais espiritual, para ser uma mulher mais consciente da vontade de Deus, para que no futuro eu viva, né, mais nessa liberdade que Deus me chama para viver. Então eu tô investindo conscientemente. Então a gente precisa entender isso. Será que você está feliz com as suas sementes? Porque se não tiver, não tem problema, mas esse é o momento de mudar. Esse é o momento de você entender o que você quer viver lá na frente e começar a trabalhar hoje. Se você quer colher alguma coisa, você tem que plantar. E é muito interessante isso. Tem gente que quer viver ministério, tem gente que quer ser uma bênção na vida das pessoas, mas não quer nada, fazer nada. A mulher de Provérbios 31, ela não estava sentada esperando a vida acontecer. Quando você lê esse texto, que eu convido você a meditar profundamente, você vê ali uma mulher diligente, você vê ali uma mulher que não dava lugar à preguiça. E o que Deus tem colocado no seu coração? Então, vamos se mexer. Vamos perceber o que o Espírito Santo tem soprado pra gente e o que a gente tem feito com isso. Porque às vezes Deus vem e revela pra gente, filho, eu tenho planos pra sua vida, eu quero te usar, eu quero te prosperar para que através de você muitas pessoas sejam edificadas. E aí? Aí eu fico, Deus, muito legal esses planos, eu vou ficar aqui esperando. Será que isso é o retrato da fé genuína? Então, minhas irmãs, quando eu convido você a pensar sobre mordomia cristã, quando eu convido você a pensar na sua vida, na sua feminilidade, com toda essa multipotencialidade, múltiplos papéis e tanta coisa que você tem em mente aí para resolver, incluir Deus, não só como mais uma coisa na sua agenda, mas incluir Deus como o Senhor da sua agenda. Esse é o ponto-chave e eu quero fechar com ele aqui. O meu convite é que você comece a gerenciar a sua vida como mordoma de Deus, sabendo que tudo é dele e que de tudo você prestará contas. E que nessa jornada você encontre fé e também esperança. Uma esperança que sorri diante do futuro, porque sabe que Deus está lá, mas que sabe que também que ele está aqui agora com você. E que esse momento é uma oportunidade que você tem de pensar, refletir sobre a sua vida e tomar nas suas mãos as sementes certas para construir o futuro que Deus planejou para você. Vamos juntas? Até mais, minha gente. Um beijão para vocês.